Já ministrei de que a volta de Jesus ela nunca foi tão real. Jesus está voltando. Não é à toa esse movimento, essa força do mundo, do sistema maligno para poder atacar a igreja, destruir, causar frieza na igreja, porque os dias estão chegando no fim. E deixa eu te falar, nós vamos ler um texto, vai procurando aí Hebreus, que é um pouquinho difícil de achar. Hebreus capítulo 9. Nós não somos salvos para ter, ou melhor dizendo, nós não aceitamos a Cristo para ter coisas. Nós não aceitamos a Cristo para ter carros. Nós não aceitamos a Cristo para ter bens materiais. Para ter carros e bens materiais, o Senhor nos dá força, graça, né? Para trabalhar, para negociar, para fazer qualquer coisa que produza uma rentabilidade que proporcione você e eu termos coisas. Mas Cristo não. Cristo não foi crucificado para que você tenha dinheiro. Jesus foi crucificado para que você tenha vida eterna. Porque há uma morte eterna e há uma vida eterna. E nós precisamos decidir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Hebreus capítulo 9, nós vamos mais ler a Bíblia do que qualquer outra coisa, no pouco tempo que nos resta. O versículo de número 27 e o versículo de número 28. Quando acharam, diga amém. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27 e versículo de número 28. E como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma vez. Vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se, quantas vezes? Uma vez. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. Glória ao Senhor. Aos que o esperam para a salvação. Você diz amém? Amém. Jesus está... Pode se sentar. Jesus está voltando. Eu tenho comigo uma teoria, ela não é uma verdade absoluta. Para as pessoas, para mim é. Eu não creio em verdades relativas. Mas o fato de ser para mim também não é uma doutrina. Mas eu quero compartilhar com você algo que eu acredito pela Bíblia. Que perdão, ele não é perdoado mais de uma vez. Quem já me ouviu falar disso daqui? E talvez você já tenha me ouvido explicar sobre o porquê. Eu acredito que Deus sempre nos perdoa. Eu acredito que Deus perdoa-nos de todos os nossos pecados. Eu vou bem devagarzinho, é só uma introdução. Mas, para que de fato haja perdão, é imprescindível, indispensável, que haja da parte daquele que precisa ser perdoado, é imprescindível que tenha arrependimento. Quem concorda comigo? Para sermos perdoados, temos que ter arrependimento. E uma vez arrependidos, nós não tornamos a praticar a mesma coisa pela qual nos arrependemos. Do contrário, não nos arrependemos. Se nós temos a necessidade de pedir de novo pelo mesmo feito, ou pela mesma ofensa, perdão, significa dizer que não houve ainda arrependimento. Porque o arrependimento, ele produz fruto. O arrependimento, ele produz mudança. Mudança na mente, mudança no coração, mudança nas atitudes, mudança na forma de agir. Me perdoa
eu me arrependi de ter tacado uma laranja em você. A minha fragilidade humana, a minha limitação, vai me deixar propício a atacar outras frutas em você. Mas se de fato houve arrependimento, laranja eu não te taco nunca mais. Quem está dizendo isso aqui, gente? Tem que ir devagarzinho, porque Deus está querendo falar com a gente aqui. Porque não é sobre estar na igreja, gente. Não é sobre ter um cargo eclesiástico, sobre ter oportunidade de pregar. É sobre o fôlego de vida voltar. O corpo gelar, perder a temperatura, a sensação térmica. Fica tudo frio, geladinho. Não fica, Rosa? Essa é a experiência. Roxinho. E aonde estará aquilo que fazia aquele corpo andar, movimentar? Aquele corpo vai para o pó. Aquele corpo vai para a terra. Vai ser comido pelos bichos. Mas aquela alma tem um destino. O que sente tudo que nós sentimos nunca foi o nosso corpo. Sempre foi a nossa alma. É a minha alma que sente temperatura. É, pastor? É. Porque pode estar no calor que for. Um defunto não sente calor. Um corpo sem alma não sente calor. Pode beliscar com a força que for. Um corpo sem alma não sente dor. Aonde é que estão as nossas dores? Na nossa alma. E é essa alma que Jesus veio para poder proporcionar a ela salvação. Porque o diabo tem por objetivo fazer com que as almas dos homens vão para um lugar de sofrimento eterno. Deixa eu te falar, o inferno nunca foi um lugar onde o diabo tormenta as pessoas. No filme é assim, no desenho, parece que os demôniozinhos, eles têm lá autoridade para poder tormentar as pessoas. O inferno é um lugar onde os demônios também estão em tormento. O inferno não é um lugar que Satanás criou para poder levar para lá quem ele quer. Não, o inferno é um lugar que foi criado pelo próprio Deus para poder lançar lá os demônios rebeldes, os anjos rebeldes, que são demônios rebeldes, os anjos rebeldes, aqueles que desobedeceram, aqueles que abandonaram o seu principado, aqueles que abandonaram a sua origem. O inferno é para eles. Só que passou a ser um lugar para todos aqueles que fazem a vontade deles. Nunca é ou nunca será o diabo que pega uma pessoa e leva para o inferno. Não é os demônios que pegam uma pessoa e levam para o inferno. Jesus disse: não temam aquele que pode fazer mal ao corpo de vocês. Quem já leu isso? Antes temei aquele que pode fazer mal ao corpo, matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, quem leva para o céu? Jesus. Como tão óbvio é, e estranho também, de que quem lança no inferno também é Jesus. Mas aquele que lança no inferno, ele veio oferecer a todos nós uma oportunidade de escapar, de passar uma eternidade no lugar onde o fogo não serve. Sabe esse calor? Esse calor que a gente toma um banho e alivia. Você vai numa cachoeira e traz alívio. No inferno não tem esse alívio. Em João capítulo 11, quando está falando sobre
mendigo. Diz que o rico que está no Hades, no inferno, pede para pai Abraão permitir que o mendigo coloque a ponta do seu dedo na sua língua para lhe refrescar a sua língua, porque o inferno é um lugar sem alívio. O problema é que nesses últimos dias as pessoas têm falado sobre salvação sem falar do inferno. Só que não tem como você falar sobre salvação sem apontar o inferno, porque o inferno é o oposto da salvação. O inferno é o lugar de onde nós fugimos. O inferno é o lugar de onde Cristo nos resgatou. O inferno é o lugar de onde Cristo nos livrou. O inferno é o lugar de onde Cristo nos libertou. O inferno é o lugar de onde Cristo nos restaurou. Nós já estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas ofensas. Então as pessoas querem apontar a salvação sem lembrar que aqueles que não forem salvos, eles serão condenados. O inferno é um lugar que não tem amigo. O inferno é um lugar que não tem alegria, não tem prazer, não tem satisfação, não tem riso. O inferno é um lugar de dor, ranger de dente e de fogo que não se apaga. O bicho que está lá também não morre. O inferno é um lugar de entrada, mas ele não tem saída. O inferno é um lugar que vai receber todos aqueles que se rebelaram contra Deus. E paz, se olhássemos para aqueles anjos lá no princípio, jamais imaginaríamos que aquele querubim cheio de glória, ungido, aquele que andava sobre pedras afogueadas, um dia seria réu eterno de uma condenação. Da mesma maneira que, olhando por cima para nós, com as nossas vestimentas, com a forma que verbalizamos o Evangelho, falamos que somos salvos, será inimaginável perceber um dia um de nós lá na eternidade do inferno. Porque o inferno também é um lugar de memória. O inferno é um lugar de consciência. Tem tanta consciência que o rico está dizendo para Abraão: deixa eu voltar para pregar aos meus irmãos, a minha família. Ele lembra que tem irmão, ele lembra que deixou família, ele lembra quem é Lázaro, ele lembra quem é Abraão. Ele está por dentro, ele está consciente. O inferno é um lugar de dores terríveis. E Jesus apontando um dia um público que acha ou achará que o fato de falar línguas, expulsar demônios, pregar o nome de Jesus, torna ele salvo. E Jesus vai denunciar que naquele grande dia dirão a ele: no teu nome pregamos, no teu nome falamos línguas, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim. E para onde é que ele vai dizer para se apartar? Ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu vos não conheço. Se todos os pastores, igrejas da atualidade se comprometessem mais com a mensagem da salvação, haveríamos mais resgate de almas para o céu, não para a igreja. Porque existem mensagens que atraem pessoas para a igreja, mas não conseguem atrair ela para o céu. E o grande sucesso do pregador que expõe a mensagem de Deus não é trazer pessoas para a igreja, mas é conduzir
Se todo mundo se comprometesse a mostrar, a falar dos sinais evidentes, que está aí para todo mundo ouvir. Só da gente ler a Bíblia, Larissa, que a gente vai ler agora, a gente vai perceber sinais tão evidentes que 90% de nós que estamos aqui já lemos, mas a gente meio que não está esperando isso acontecer. Para mim o fenômeno, ou o fenômeno não, pelo menos o acontecimento assim mais básico que me faz lembrar a volta de Jesus é exatamente a falta de luz. Você estava esperando a luz faltar naquela hora? Você estava pronto para a luz faltar naquela hora? Você estava fazendo o que quando a luz faltou? Porque se o que você estava fazendo quando a luz faltou era alguma coisa que comprometia a tua salvação, parabéns, você deu sorte. Foi só o apagar das luzes. Mas se diante da volta iminente de Jesus, o que você estiver fazendo compromete a tua salvação, a tua eternidade vai ser comprometida para o resto da vida. Ninguém espera. Eu sei que vai faltar luz, mas ninguém espera. Não dá um medo que vai faltar essa noite? Eu já estou meio que esperando para faltar hoje ou amanhã, mas eu não sei a hora. Eu não sei o dia. E no caso da luz, o bom é que ela voltou. Mas o dia para ele voltar acabou. Depois da morte, segue esse juízo. Ao homem está destinado a morrer uma vez só. Jesus vai falar sobre os sinais da sua vida que estão... Gente, nós estamos em cima. Nós estamos com os pés na página da Bíblia. Põe para mim o sermão profético do Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. É o maior sermão de Jesus depois do sermão da montanha. Jesus gastou mais tempo pregando sobre a sua vinda do que qualquer outra coisa. Jesus gastou mais tempo na sua fala, no seu ministério, falando sobre a restauração do reino de Israel do que sobre qualquer outra coisa. Gente, teve gente que foi curada por Jesus que não seguiu mais ele. Eram 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos voltaram? Quantos voltaram? Ele agora foi curado, mas está um curado condenado. Está um curado condenado. Não tem mais lepra, mas está condenado. O sermão profético, enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Paga de filha, quando a gente estiver usando o data show, e vocês apagam como a gente combinou. Isso, obrigado. O povo está bobado com muita coisa, sim ou não? Tal como eles. Presta atenção. Eles estão mostrando a estrutura do templo para aquele que desenhou a estrutura do templo. Eles estão mostrando para ele a estrutura do templo. E ele vai ignorar isso. Ele não vai nem dar importância para isso. Lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 40 anos, quantos anos? 40 anos depois que Jesus é assunto aos céus, um general por nome de Tito entra em Jerusalém e arrebenta com esse templo, e não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Você sabe por que você olha hoje só um pedaço do muro das lamentações? Não era aquele pedaço de parede, não era um pedaço do templo, é um pedaço
acima do templo. É uma rebarba, é uma sobra de muros. Não tem mais templo, porque a primeira profecia se cumpriu 40 anos depois que ele foi ao céu. O templo foi destruído. E estava sentado no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: 3 perguntas. Quantas perguntas? 3. Diz-nos, quando serão essas coisas? Uma pergunta. Que sinal haverá da tua vida? 2 perguntas. E do fim do mundo? 3 perguntas. E Jesus vai responder para eles dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O espírito do engano sempre foi uma evidência de que a volta de Jesus está perto. E esse espírito de engano está no meio da igreja de Jesus, de maneira que tu não sabe quem é quem. Você fica tão confuso que não sabe em que acreditar. Você fica tão confuso que não sabe qual pastor ouvir, porque é um espírito de engano cuja tentativa dele é ludibriar a tua mente. Na medida que ele identifica que haverá enganadores, ele diz: ouvireis de guerra. Você escuta? Quem já viu na televisão? Agora. Não, gente, estou falando de agora. A guerra da Ucrânia acabou? Está tendo guerra. Você não escuta? Em Israel está tendo guerra. Você não escuta? Aí há rumores. O que é rumores? Falácias daquilo que pode acontecer. Aí nós ficamos assim. O jornal: o Líbano pode entrar. O Egito está se posicionando. A Síria pode. O que é isso? Rumores. A profecia está se cumprindo debaixo dos nossos narizes. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que isso tudo acontece, mas ainda não é. Porquanto se levantará nação contra nação. Você está vendo isso? Reinos contra reinos. Está vendo não? Porque daí você não está vendo não. Tem gente que está vivendo no país da Alice, país das maravilhas. O meu mundo, tem gente que parece que tem um planeta que só tem ele, o único ser das galáxias. E esse tipo de pessoa está nem aí para o que está acontecendo, mas os sinais estão aqui. Haverá fome, tem? Tem ou não tem? A gente fica pensando que o negócio de fome acabou, né? Acabou não, gente. Tem gente desnutrida, morrendo desnutrida, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Pestes. Tem peste? Tem peste? Tem pestes. Doenças que a gente não sabe como veio, não sabe nem como vai e não sabe nem se foi. Pestes, terremotos. Eu gosto da exatidão. Por que não é terremotos? É terremotos em vários lugares. Você não vê terremoto em todo lugar, mas você vê terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? Todas essas coisas são o quê? Se você consegue compreender que isso aqui que Jesus está falando está acontecendo desde o momento em que ele foi assunto aos céus e que nós estamos vivendo esse tempo aqui, você consegue pegar isso ou não? Não, talvez você não consiga. Porque quem consegue de verdade, ele não está pensando em abandonar a fé. Porque ele sabe que se abandonar a fé agora, ele vai para o inferno. Talvez nós não tenhamos compreensão de que estamos vivendo nos últimos dias, porque se tivéssemos, estaríamos fervorosos. Mas não estamos frios. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas,
está acontecendo? Tem gente que na internet, se ouvir a gente dizer que pessoas vão para o inferno, eles vão nos odiar só por causa disso. Se dissermos que Jesus tem um povo que vai levar para o céu, e o povo que não servir a Cristo vai para o inferno, eles nos odiarão por causa dessa mensagem. Você percebe isso, irmão? Dá para você discutir, tem gente que não vai gostar de você só por causa do nome de Jesus. O que me faz de forma inteligente entender que essa verdade da palavra de Deus é absoluta. Por que tanta raiva é essa da gente? Que tanta perseguição é essa? Que tanta proibição é essa de pregar o Evangelho? Essa palavra não é nada. Isso aqui é dos homens, então deixa a gente pregar contra o pecado. Isso aqui é livro de homens, é livro de homens, então deixa a gente falar sobre imoralidade. Nada, isso aqui é coisa de não tem nada disso não. Então deixa a gente falar sobre o inferno, sobre o céu. Os mesmos que acusam essa palavra de mentirosa, eles vaticinam, assinam com o seu comportamento que ela é a verdade. Nesse tempo, muitos serão o quê? Montão tem não? O nome está lá, pastor matou a sua esposa, cantora renomada, pastora de um grande ministério, matou seu próprio esposo. Tu vai ouvindo isso e vai ficando escandalizado. Pastor foi preso em cima do altar porque assassinou alguém, estava sendo procurado pela justiça há 5 anos. Isso vai escandalizar. Pastor cai em adultério, obreiros caem em adultério, gente dentro da igreja fornificando, gente dentro da igreja separando, gente dentro da igreja fazendo o que quer com a palavra de Deus. É esse tempo que nós estamos vendo. Muitos serão escandalizados. Traição. Eu com 14 anos de idade nunca imaginaria que alguns cantores que estão traindo a gente hoje ia jogar contra a gente. Cantei muito: Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor, se de que tu me alegra. Como eu pensava que era um dos nossos, e era. Só que é o que nós estamos vivendo. Para nos trair não pode ser do mundo. Para nos trair tem que ser do nosso meio. Para nos trair, tem que comer o pão que a gente come na ceia. Para nos trair, tem que beber o cálice que a gente bebe. Não, o mundo não trai a gente, o mundo se posiciona. Trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a poucos? Enganarão a poucos? Enganarão a muitos. Pastor, o senhor está sentindo? Parece que o amor do povo está se esfriando, né? O amor da igreja, o amor ao próximo. E por se multiplicar a iniquidade. Você arrumava uma treta antigamente com o irmão, 6 meses, 7 meses, uma semana tu jeitava. Então agora um ódio está implantado que não sai. Você arrumava uma treta com o pai, com a mãe, coisa de família. Depois você ajeitava, pedia perdão. O Natal era uma época legal para pedir perdão. A pessoa não quer perdão não. Eu não quero mais. Eu não aceito mais. É o pecado que se multiplicou e o amor está esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim. Vou recitar aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino. Existem algumas tribos, Diácono Ezequiel, que os crentes não pisaram lá, mas já tem internet.
não preciso pisar lá. O Evangelho chegou. O Evangelho chegou. Esse Evangelho será pregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Os que estiverem na Judéia, então, que fujam para os montes. Passou muito. Me induziu a pular o texto. Volta. Isso aí. Porque isso daqui é a segunda resposta da segunda pergunta. Ele disse assim: quando vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no santo lugar, quem lê vai entender se não lê? Vai entender se não lê? Jesus está falando, quem lê, entenda. Quando Jesus está falando disso daqui, para nós tem capítulo hoje. Mas quando ele está falando disso daqui, ele está falando de Daniel, capítulo de número 7. Ele está falando de um tempo de desolação. Ele está falando de um tempo do fim. Quem lê, entenda. É uma resposta. Põe lá isso, rapidinho. Olha isso, gente. Daniel capítulo 7. Jesus está voltando. Pastor Alex, de Bíblia na mão, diante do altar, não tem ninguém que só esteja de mal? Tem não? Ninguém. Pastor Alex, porque quando você está pregando isso daqui, você tem que estar livre disso. Pastor Alex, tem ninguém que só tem uma raivazinha, uma coisa que seja? Tem não. Estou livre. Estou esperando Jesus voltar. Durmo tranquilo, durmo em paz. Se não for falta de luz, se for arrebatamento, eu estarei na eternidade. O bendito seja. Mas tem uma galera aí que traz vestido de salvos, mas que naquele grande dia vão prestar conta de muita coisa. Daniel vê 4 animais. Esses 4 animais arremetem 4 reinos. Quantos reinos? O primeiro animal remete ao reino da Babilônia. Daniel diz que ele é como um leão, ele tem 2 asas. Mas essas asas serão cortadas. Na medida que essas asas de águia sobre o leão é cortadas, esse leão perde o poder. E ele perde o poder para um próximo animal. Ele vai perder o poder para um leopardo. Ou melhor, antes ele vai perder o poder para um urso. Esse urso tem uma pata levantada e uma pata caída. São os medos e os persas. Os persas não prevaleceram. Eles se uniram para sucumbir Babilônia. Mas os persas prevaleceram. A pata levantada do urso. Daniel diz que essa criatura com cara de urso tem 3 costelas na sua boca. Essas 3 costelas são as nações que os medos e os persas sucumbiram. A saber, Lídia, o Egito. Esses ursos, essas costelas na boca do urso representam essas nações. Daniel então vai ter a visão do terceiro animal. E esse animal é um leopardo. Ele é feroz. Tem 4 cabeças. Está escrito aqui, depois quem lê, que entende. Vou falar igual Jesus. O que Jesus está falando é o seguinte, eu não vou ficar explicando não. Está no livro de Daniel, quem lê, entenda. Ele diz, esse terceiro reino é o reino da Grécia, dos gregos, do Alexandre o Grande. E acredite, Diácono André, conta-nos a história que Alexandre o Grande, depois de muitas vitórias, de ter conquistado o mundo da sua época, entrou num período de bebedeiras, de diversão e foi morto. 4 cabeças. Aí no lugar de Alexandre o Grande, começa a liderar 4 reis.
Uma profecia fantástica. O Daniel, quando ele escreve a profecia, no final da visão, ele fala assim: quando eu vi essas coisas, eu fiquei perturbado, porque ele não sabia do que se tratava. Nós estamos sabendo do que se trata hoje. Ele vai dizer: mas eu vi um outro. Esse tinha uma espécie de 10 chifres na sua cabeça. Se levantava uma ponta de um chifre maior, sucumbia pelo menos 3. Quando eu li isso, eu lembrei daquela tabela de posicionamento das nações, quando eu disse que há uma briga pela ponta, e na ponta até então estavam os Estados Unidos, e há uma briga. A China está querendo a ponta, a Rússia está querendo a ponta, e essas nações também estão dentro das profecias. Eles estão chegando lá, eles vão ter que tirar 3 nações desse ranking para poder assumir a ponta, e esta ponta vai assumir o globo da terra. Já há um ensaio, gente. ONU. O que é a ONU, pastor? É a Organização das Nações Unidas. Eles estabelecem o que é no mundo. Ditam palavras e tiram palavras. Para a segunda ou da mesma ONU, tem a Organização das Nações Unidas. Para a segunda tem a União Europeia. Melhor dizendo. Sabe, como se estivesse preparando os grupinhos para entregar na mão da besta. E você não está percebendo que Jesus está voltando. O culto vai ser profanado. Você sabe por que Israel teve que voltar a ser uma nação? Porque depois de Jesus eles foram espalhados. Eles não eram uma nação. Mas se eles não são uma nação, não são um estado, não dá para construir o terceiro templo. Mas eles vão voltar. E o terceiro templo vai ser construído, para que a profecia se cumpra, dizendo que o anticristo se assentará no trono, parecendo como se fosse o próprio Deus sentado nesse trono, governando as nações. Eu sei que tudo isso é muito difícil para você, mas isso está debaixo dos nossos narizes, para a gente poder ver e perceber que Jesus está voltando, e que não dá tempo de fazer gracinha, não dá tempo de fazer charminho, não dá tempo de ficar querendo viver alguma coisa nova. Aí eu vou viver um grande chamado, um grande ministério, eu vou daqui, eu vou para ali, eu vou para lá, eu vou para cá, e se arrebenta contigo! Se lasca! E depois volta com a cara deslavada. Dá para ficar. Se decida. Eu sou na Resgatando, pronto, Resgatando, acabou. Não, eu amo a Assembleia, vai para a Assembleia, irmão, se decida. Eu quero a Deus amor, irmão, vai para Deus amor no nome de Jesus. Você tem que decidir para que a tua fé não seja abalada. O que não dá é para ser de todo mundo, porque isso daí é prostíbulo. Quem tem relação com todo mundo é prostituto. Quem tem relação em todos os lugares, come em todos os lugares, é mentira, é miserável. Você não, você tem uma casa que tem comida. Você tem um pastoreio aqui. O Senhor conhece a unidade do meu coração, mas deixa eu te falar, você tem um pastoreio aqui. E quando eu digo que se você sair daqui, você pode se arrepender, é porque o Espírito está querendo te avisar disso. E o diabo fica botando nada, conversa. É bobeira dele, é bobeira? É bobeira? É bobeira não. Porque se Deus te colocou aqui, ele tem um propósito. E o propósito não é só fazer você ser grande na terra. O propósito é fazer você chegar no céu. Porque o diabo primeiro, ele quer comprometer o teu ministério, comprometer a tua chamada. Ele quer embolar a tua mente, ficar você vagando por aí. Porque se Jesus voltar, você vai estar por aí igual um vagabundo de igreja em igreja, rodando de lugar para lugar e vai perder a sua salvação. Me permite entender que a palavra vagabundo, embora seja muito forte, mas na minha mente é a vida daquele que vagueia. Porque vagabundo vem de vaguear. Fica vagueando, fica rodando em todos os lugares, bebendo de todas as fontes, comendo de toda a comida. Você tem que ter um paladar aguçado, rapaz. Eu já tenho um paladar aguçado. Eu passo em algumas lanchonetes que eu olho por toda a família. Meu Deus, como eu já comi aí. É que o paladar está aguçado. Eu não volto a comer lá mais não, eu já provei coisa melhor. Eu já provei, agora eu já tenho um lugar para eu poder me alimentar, não vou ficar mais procurando. Eu sei que tudo isso é difícil para você, mas a volta de Jesus está iminente. E ele vai voltar. Domingo
na ministração, eu vou mostrar para você que nós estamos entrando na era da grande tribulação. Que nós estamos entrando na era da grande tribulação. E eu não vou ficar aqui trazendo número para você, porque o meu número da terra não é igual ao número do céu. A minha conta não fecha com a conta da eternidade. Mas que nós estamos entrando na era da grande tribulação, nós estamos. Que nós estamos vivendo um período onde o anticristo, ele já está preparado para se manifestar, nós estamos. Daqui a pouquinho ele vai voltar para buscar a gente. A Bíblia fala que ele entrará nesse templo, assinará um acordo, trará paz para todo mundo, o mundo vai viver em paz. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, vai dizer, quando houver dizer que a paz, haverá repetir a guerra. Engraçado que Daniel, quando está falando sobre o capítulo número 9, que ele fala das 72 semanas, dentro dessas 72 semanas, no capítulo 9 de Daniel, quem lê entenda, lê Daniel, que equivale da época do Messias, que equivale da época do templo, da construção do templo, até a época do Messias. São 72 semanas, mas ele fala de uma semana. Aí ele fala, nessa semana, um acordo será estabelecido. E na metade dessas 2 semanas, o acordo será quebrado. E nessa metade de 2 semanas, o mundo viverá uma aflição como nunca viveu antes. Nessa metade de 3 semanas e meia, de 3 anos e meio, a igreja do Senhor Jesus vai viver. Eu vou falar de novo. Alguém um dia aí, com mais nome do que eu, com mais escatologia do que eu, vai ter que assumir que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que na metade da grande tribulação, assim como sai do Oriente se mostra no Ocidente, nós seremos arrebatados para se encontrar com ele nas nuvens. Os últimos 3 anos e meio de tribulação da terra, a igreja não vai estar aqui, o pastor não vai estar aqui, os músicos não vai estar aqui, quem vai estar aqui? Os desviados, os rebeldes, os desobedientes, os fracos da fé, os fofoteiros, os afeminados, os faladores contra a vontade de Deus. Aí quando o anticristo, no finalzinho dos 3 anos e meio, se manifestar, ele se levantará do trono, sentado num cavalo branco. Seu nome é fiel e verdadeiro. E ele vem com o seu exército. Deixa eu te falar. Ele já fez estrago só com o exército do céu, só com o exército que estava lá em cima. Mas nós seremos avistados. Está vendo o meu exército vencedor? Está vendo lá para o meio? Entra no meio, nós vamos voltar para a terra. Vamos fazer o que, Jesus? Eu vou esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Depois de ser alimentado, eu amo a ideia. Eu amo a ideia de vir para a guerra só depois de ser alimentado. Porque ninguém pode ir para a guerra sem antes de ser alimentado. E nós vamos ser chamados a bodas do Cordeiro. Quando estivermos lá em cima, aqui na terra vai estar um corre-corre. Os vigiados vão procurar a igreja. Provavelmente não é o que eu quero. Provavelmente não é o que eu quero. Vai ter alguém que conhece a Resgatando Vida e vai procurar o pastor Alex, mas não vai encontrar. Vai procurar a missionária Érica, mas não vai encontrar. Se você pode, diz, vai me procurar também, mas não vai encontrar. Vai procurar minha casa, mas não vai encontrar. Eu não vou estar aqui, eu não vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu não desejo ficar aqui. É por isso que eu estou dando tchau pro mundo, tchau mundo. Eu estou dando tchau pro pecado, tchau pecado. Eu estou dando tchau pro diabo, tchau demônio. Eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu. Fique em pé. Da Bíblia. Vou te mostrar comigo da Bíblia. Você nunca prestou atenção nessa parte da leitura.
Mas leia capítulo 24 de Mateus. Você vai ver que quando Jesus fala assim como foram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois como naqueles dias casavam, davam-se em casamento, e não perceberam quando Noé entrou na arca. Isso é arrebatamento. Está escrito lá. Leia direitinho. Não perceberam quando Noé entrou na arca. Isso é arrebatamento. Mas veio o dilúvio. Isso é vinda de Jesus. Isso é vinda dele visível. E todos eles passaram pelo dilúvio como justiça, como juízo da execução de Deus. E ele vai voltar para nos arrebatar. Fica acreditando que tu viu a internet, não. Ele vai nos arrebatar. Seremos arrebatados. Já pensou um dia dentro daquele carro, a caminho de Niterói, o Rio dos Lagos, sei lá. De repente Jesus voltou. A fluxo vai seguir o fluxo em desastre. A minha família vai ser arrebatada. Você já pensou você fazendo comida, fazendo feijão? A panela de feijão vai estourar, porque você vai ser arrebatado. Levando os meninos para a escola, você não vai chegar na escola. Muito menos os meninos, a sua família vai ser arrebatada. Torre, os pilotos. Torre, fala comigo. Torre, cadê o cara da torre? Já fui. Do contrário, a torre falando com o piloto. A aeronave 347, voo 89 na esquerda. Fala comigo. Não há resposta. A aeronave, voo 345, 9787. Fala comigo. A torre vai começar a entrar em desespero. O avião está sem piloto. O avião está descontrolado. Vai bugar, a televisão vai bugar. Vai entrar Fátima Bernardes junto com o William Bonner. Vai entrar os repórteres da Globo, do SBT, da Record. Vai entrar os repórteres da Band, todo mundo bugando. A internet vai bugar. Notícia de que aviões estão caindo, trens estão batendo. Há um caos espalhado na cidade, carros estão batendo. Aonde estão as crianças da creche? Aonde estão os pais? Aonde estão os pastores? Aonde está a igreja? Subiu! E a dizer, quando abrir e fechar de olho, onde a última trombeta de Deus, nós os que tivermos vivos seremos arrebatados. Deixa eu terminar falando para você do céu. Eu vou te conhecer no céu. Essa aqui é a boa notícia. Eu vou te conhecer. O que não vamos lembrar dessas vezes? Dos lamentos, da luta. Mas na eternidade, nós vamos nos lembrar. Paula este ouro. Muros de jaspe. Árvore da vida. Trono. Nós vamos nos conhecer lá, resgatando. Lá não adianta me procurar. Lá, Gilberto, é assim, ó. É assim, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, não está? É assim, ó. Aqui resgatando. Ele é resgatando. Ó. Senhor. Aí o Senhor vai olhar para mim e falar: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o que te colocarei. Entra comigo.